tema da minha mensagem hoje é como passar pelas tempestades da vida. E eu tenho certeza que se você ainda não passou, vai passar. Se não está passando, um dia vai passar também, porque dificuldades, problemas, lutas fazem parte da caminhada cristã. Então é de suma importância que nós estejamos de fato solidificados na palavra do Senhor para superar esses momentos de dificuldade. Veja, aqui no capítulo 27, o capítulo todo ele vai falar sobre a viagem de Paulo a Roma. Paulo, ele sai dali para ser julgado pelo imperador, ele e 200 e poucos prisioneiros. E no meio dessa viagem, as coisas começam indo bem, mas depois acaba se complicando. E é claro, em relação à nossa vida, nós queremos que também Deus, ele tem um plano, uma trajetória para mim e para você. Nós somos como a história do peregrino que foi citada aqui no começo do culto. Nós somos o cristão que estamos saindo da cidade da destruição. Passaremos por este mundo e chegaremos à Nova Jerusalém. O nosso destino é certo. Eu e você chegaremos lá, porque a nossa salvação tem a ver com Cristo, não conosco. Só que nesta caminhada cristã, passamos por intempéries, passamos por dificuldades, angústias e problemas. Aqui no capítulo 27, como eu falei, fala da viagem de Paulo a Roma para ser julgado pelo imperador. Então, a exemplo de nossa vida, nós temos por certo que o nosso Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele vai nos levar até o final deste caminho. Só que também devemos esperar que, pela nossa vida, aqueles mais vividos podem testemunhar. Sabemos que a vida não é um mar de rosas. Sabemos que a vida não é apenas algo bom e agradável. Há momentos de tribulação, de angústia, de dor, de aperto. Isso faz parte da vida. As tempestades, elas acontecem para muitos, eles pensam assim, pastor, mas tempestade de fato, ela vem só na vida daquela pessoa que é desobediente. Vem sobre essas vidas? Claro que vem, mas no obediente também. Na vida daquele que é fiel a Deus, ele não está imune dessas coisas. Mesmo quando estamos debaixo da vontade de Deus, nós encontraremos dificuldades. E é de suma importância que você saiba disso. Porque isso vai te ajudar no momento de tribulação e de angústia a não desanimar, a não desistir. Veja o exemplo de Paulo que nós leremos aqui no capítulo 27. Ele tinha vontade de pregar o evangelho em Roma. Era a vontade de Deus que ele fosse pregar em Roma. Deus então o comissiona a ir para Roma. E mesmo sendo a vontade de Deus e a vontade dele, no meio do caminho ele passa por enormes tribulações, tempestades, angústias, a ponto de se desesperar da própria vida, fazendo aquilo que era a vontade de Deus. No capítulo 23 de Atos, um pouco antes de chegar aqui, Caio, põe ele, por favor, 23:1. Olha o que vai dizer a Escritura. Coragem, pois do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Olha a palavra de Deus para Paulo. Paulo, coragem. Por que nós precisamos de coragem? Ora, porque por vezes a vida vai ser dura. E se a vida é dura, e se formos moles, as coisas vão piorar. É necessário coragem. A paz que podemos ter é que mesmo em meio a tempestade, escuridão, tribulações, Deus sempre vai continuar no controle. É o que veremos aqui na vida de Paulo, na vida desses homens. O navio, ainda que perca o controle, como aconteceu com eles, ainda que na nossa vida nós venhamos de fato a perder o controle da nossa embarcação, o que nos faz de fato reanimarmos o Senhor é saber que Ele não perde esse controle. É saber que a nossa vida de fato ela está guardada e muito bem guardada nas mãos do nosso Deus. Eu quero passar aqui apenas 3 princípios então. Põe primeiro ali, por favor. Primeiro, na viagem da vida precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Aqui nos 8 primeiros versículos, a viagem está indo numa calmaria absurda. Eles vão parando de porto em porto. Agrega mais gente, vai para o navio, muda. Até então, nenhuma novidade. Até que chega o versículo 9. Assim como em nossa vida, Por vezes vai tranquilo, até que vem um desemprego, vem uma enfermidade, vem algum problema. Acompanhe comigo, Atos, capítulo 27, versículo do 9 até o 11. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum,
Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. Paulo, servo de Deus, aconselha aqueles homens: não é bom partir. Não é bom. Aqueles homens não dão ouvidos a Paulo. Eles estão preocupados mais com aquilo que o dono do navio disse, com aquilo que o comandante, que o capitão disse. E eu entendo o lado deles, talvez nós também daríamos bem mais ouvido àquele que é especialista no que está fazendo, do que a um cristão que simplesmente, aparentemente, opinou. Eu e você precisamos aprender, de fato, a discernir quando Deus começa a nos dar avisos em relação à nossa vida. Porque Deus, Ele coloca placas constantemente diante de nós. E se nós não percebermos essas placas, que por vezes são notórias, nós quase que tropeçamos nela, a tendência é a viagem da nossa vida também começar a passar por dificuldades, assim como esses homens começaram a passar. Não discernir esses sinais pode nos levar a uma viagem muito perigosa, com perdas e prejuízos. Veja se não é verdade. Às vezes você tem o seu filho, e o seu filho é uma criança rebelde, seu filho é alguém que não obedece, duro, trata mal os outros, e você sabendo dessas coisas, você não o disciplina. Você não segue aqueles princípios da Escritura. O seu filho é adolescente e ele só anda com ímpios e se alimenta constantemente de internet sem a sua supervisão. Essa é uma placa dizendo parada obrigatória. Ou você o para, ou ele vai ter muitos prejuízos na vida e você vai ajudar a recolher os cacos depois. Precisamos perceber, estar atento às coisas que têm acontecido ao nosso redor, seja conosco, seja com a nossa família. A mesma coisa funciona em relação ao casamento. Veja se não é verdade. Às vezes o casamento está frio, não há mais conversa, há mais trabalho do que atenção para o cônjuge. E a preocupação é apenas uma: dinheiro, dinheiro, dinheiro. Onde acabam as carícias, os beijos aleatórios somem, intimidade frequente esquece. E nós não conseguimos perceber que essa é uma baita de uma placa dizendo: olha, você está indo por um sentido proibido, faça o retorno imediatamente ou o seu casamento vai falir. Só que nós não percebemos essas coisinhas, ou percebemos e ignoramos propositalmente, e depois não sabemos porque as coisas não dão certo. Você se preocupa em passar mais tempo em redes sociais, em televisão, vendo séries, do que com as coisas de Deus. Você sabe tudo de meme, de candidatos à prefeitura que passam na televisão, sabe tudo da vida dos outros através das redes sociais, mas não consegue ler 3 capítulos da Bíblia direto, porque, é muito tempo. Passa 2 horas, às vezes, folheando o Instagram. Mas não consegue sentar por 15 minutos com a Bíblia aberta na mão e ler, e pensar, e meditar. Ora, você de fato está indo para uma rua sem saída se você continuar assim. Vai passar por muitas dificuldades. Se eu não me engano, tem uma função no Instagram mesmo, que ele mostra quanto tempo você passa no aplicativo. Faça essa experiência na hora que você chegar em casa. Veja quanto tempo você passa. Eu estou falando só Instagram, tá? Existem diversas outras redes, né? Mas pegue como exemplo o Instagram, talvez mais conhecido aí. Quanto tempo você dedica a ele, quanto tempo você dedica à Bíblia? A ouvir mensagens de Deus, coisas que edificam a sua vida. Eu vi um meme uma vez, eu achei muito interessante. Onde aparece um rapaz, em vez de usar o celular para tudo que ele usava, ele usa na Bíblia. Daí ele vai escovar o dente, ele está escovando o dente, mas está com a Bíblia na mão aqui, ó. Ele vai ao banheiro, ele está fazendo necessidade 1 e com a Bíblia aqui. Ele vai dormir, ele está com a Bíblia na testa, assim, a Bíblia cai, ele volta. Porque você percebeu quantas pessoas fazem isso com o celular? O celular parece uma extensão do corpo, que não sai da mão. A não ser que a pessoa trabalhe com isso, ou está usando o celular para ser mais produtivo, para aprender, trazer conhecimento.
que vai agregar em salário, em trabalho, aí é outra coisa. Mas a maioria não. A maioria de nós, já ouviu aquela expressão? Mata o tempo. O quanto perdemos. É por isso que celular é uma praga, né? Se responda as suas mensagens, de preferência ali de manhãzinho, gasta 15 minutos e deixa longe. Esse dia o irmão mandou uma mensagem para mim, ligou, acho que eu não atendi. Pastor, estou ligando aí. É que eu deixo meu celular no outro cômodo. Eu trabalho no quarto, o celular fica lá na sala. Por quê? Para não ficar pegando. Porque eu sei, uma mensagem aqui, outra mensagem ali, outra ali. Deixar você perde muito tempo. Então, separamos. Você sabia que até uns 10 anos atrás, celular e ser humano dormiam em cômodos diferentes? Hoje não. Hoje faz parte da vida do ser humano. Então, eu e você temos que atentar para essas coisas. As placas, elas sinalizam o caminho ao qual eu e você estamos seguindo. E se você não reconhece que está indo para um caminho errado, para converter, fazer a conversão, mudar de direção, é bem provável que a sua viagem tenha perdas, prejuízo, seja muito dificultosa. Na viagem da vida você precisa tomar cuidado com quem te aconselha. Claro, os maus conselhos acabam nos arrebentando. Mas em contrapartida, como nós lemos aqui no capítulo 27, desprezar o conselho de pessoas enviadas por Deus é um baita de um prejuízo também. Esses homens não quiseram dar ouvidos a Paulo. Por conta disso, a vida deles, a viagem deles começou a piorar. E assim funciona. Quantos aqui podem testemunhar? Ainda que todos ainda não sejam pais, todos aqui são filhos. Quantos filhos não choram ou já choraram por não ouvir os pais? Às vezes a mãe estava lá atrás falando, olha, não namoro fulano. Fulano é preguiçoso, fulano não gosta de enxada. Mas a paixão cega para essas coisas, não é? Mas olha o cabelo dele, arrepiadinho, tem gel. Que olho bonito. Nossa, um bíceps daquele tamanho. A única coisa que ele consegue pegar é no ferro da musculação, tem alergia à enxada. Daí casa e acaba passando dificuldades, e vai saber por quê? Ora, porque não deu ouvidos. É o que eu sempre aconselho aqui às irmãs adolescentes. Olhe como o futuro pretendente, se ele gosta de trabalhar ou não. Ou como diz meu filho, né, gostar é uma história, mas tem que trabalhar. Faz parte. Ou às vezes o rapaz ele casa, ele vê a moça, nossa, nunca que eu vou perder, né? Outra oportunidade dessa eu nunca vou ter. Daí acha a moça muito bonita e vai e casa, mas esqueceu de olhar uma coisinha básica, como por exemplo, como ela trata os pais. Sabia que isso é fundamental? Porque se uma adolescente, se uma moça não consegue honrar e respeitar os pais, você acha que vai respeitar e honrar, ser submissa ao marido? Esquece. Não vai. Nós vemos muitos casais em crise, porque ao invés de procurar conselhos na palavra do Senhor, em homens de Deus, eles preferem dar ouvidos a ímpios. Ímpios que, quando muitos, são moralistas. Mas a maioria não está nem aí. Experimenta chegar na academia e falar que você está passando por um problema no seu casamento, que você, muito tempo já com o marido. Se você faz esse tipo de reclamação perto de uma ímpia, sabe o que ela vai te aconselhar? Troca. Enjoou? Procura outro. Hoje mesmo eu estava assistindo uma professora de português que eu gosto bastante dela. Ela falando, olha, eu não consigo ter um relacionamento de mais de 2 anos, 2 anos e meio, porque é igual um chocolate, quando você tem tanta vontade, depois que você experimenta, você perde a vontade. Olha o pensamento de ímpio. Este ano faz 24 anos que eu estou com a minha primeira e nunca namorada. 24 anos. O que sustenta casamento de pecadores assim? É o quê? É a comida maravilhosa que minha esposa faz? Não, não é. É o meu salário. Tadinho, indo embora faz tempo, né? Temor a Deus. A única coisa que sustenta casamento de pecadores é o temor a Deus. Porque se você não tem esse temor, esquece. Sempre vai aparecer o mais bonito que você, sabia? É fácil.
Temor a Deus, isso é fundamental. Se você é pai, olhe para os conselhos da Escritura. É aqui que você deve basear a criação de seus filhos. Não se importe com aquilo que inúmeros homens de jaleco dizem. Se aquilo que eles dizem é contrário à Escritura, prefira ficar com a Bíblia, ainda que você seja chamado de retrógrado, ultrapassado. Crie os seus filhos na disciplina, no temor do Senhor, não importa quem diga o contrário. É por isso que os jovens, as crianças, o conselho mais sábio que talvez eles possam receber, sabe qual é? Jovens e crianças que estão me ouvindo, ouçam seus pais, deem ouvido a eles. Aquilo que eles falarem que não for contra a Escritura, dê ouvido a eles. Se seu pai não é cristão, e é óbvio, né, manda você fazer algo que é contrário à Escritura, você não vai fazer. Mas ainda assim não é motivo para você desonrá-lo, tratá-lo de qualquer jeito. Trate-o sempre com respeito. Essa é a melhor coisa que você pode fazer. Sabe por quê? Porque a voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Aqui no versículo 12, vai dizer assim: e como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião de que de lá seguissem viagem, para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenícia. A maioria deles tinha uma opinião e a maioria deles estava errada. É por isso que se o médico diz tal coisa, o psiquiatra diz A, o psicólogo diz A, a torcida do Corinthians diz A, mas a Escritura diz B, não se importe com a maioria. Prefira ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é tão sério que em Juízes capítulo 14, diz a Escritura que Sansão, ele dá uma festa. Ele dá essa festa simplesmente porque era costume dos moços. O único motivo dele ter dado aquela festa foi porque todo mundo faz. É costume aqui da rapaziada. Se todo mundo faz, eu também vou fazer. Ele não quis ser diferente dos moços da sua época. E, consequentemente, começou a colher terríveis coisas sobre sua vida. A viagem da sua vida começou a degringolar. Você que é adolescente, você que é jovem, por vezes você vai ter que ser diferente da maioria. Você vai ter que andar na contramão, para que você possa de fato obedecer ao Senhor. Porque senão você, a exemplo de Sansão, vai começar a enfrentar inúmeras dificuldades, desastres virão sobre sua vida. Já ouviu? Tem um adágio popular que diz assim: quem não escuta conselho, escuta coitado. Ou, quem não ouve cuidado, ouve coitado. O versículo 13 vai dizer assim, acompanhe comigo. Atos 27, 13. Soprando vento sul, de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando Creta bem de perto. Verso 14. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste, ou dependendo da versão aí, Euroaquilão. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos às suas forças e nos deixamos levar. A ventania era tão forte, tão forte, tão forte, que eles fizeram de tudo. Chegou uma hora que eles disseram: larga a mão. Como dizia o sábio pagodeiro, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E eles foram se perdendo. Sábio pagodeiro, pelo amor da gente aqui. Óbvio, estou sendo irônico. Olha o desespero daqueles homens. Eles não tinham nem força nem para tentar mais. Mas continua a escritura, versículo... A gente parou no qual? No 17? Versículo 16 diz assim: chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido. E usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem. Baixaram as velas e se deixaram levar. Mais uma vez, se deixaram levar. Verso 18. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, ou seja, prejuízo financeiro. Verso 19. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias.
como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Na versão revista atualizada, diz assim: chegamos ao ponto de desesperarmos da própria vida. Tamanha era a desgraça que eles começaram a colher. Mas no versículo 13 diz a Escritura que começa assim: e um vento ameno. Um vento brando, soprando brandamente. Você imagina, um ventinho de nada, e Paulo dizendo, melhor a gente não ir. Você imagina o tanto de sarro que tiraram em Paulo. Rapaz, fica na sua aí. Você é um presidiário, está indo para ser julgado para o César, e quer vir falar para nós, lobos do mar, o que nós devemos fazer? Cada um no seu quadrado, Paulo, fica na sua. Mas começou com um ventinho ameno. Sabia, se a caminhada da vida começasse com tempestade, ninguém levantaria âncora para navegar. Se você tivesse a oportunidade de ver como é o fim das drogas, do vício, provavelmente você nunca daria o primeiro trago ou o primeiro gole. Só que começa tudo, com um ventinho, às vezes o ventinho da moda, o ventinho da necessidade, aquele ventinho de que, trabalho a semana inteira, tem que me dar ao luxo de fazer algumas coisas também. Se eu e você víssemos o fim da promiscuidade, você jamais pensaria em relacionamento íntimo fora do casamento e com outra pessoa que não seja o seu marido ou a sua esposa. Perto aqui de nossa cidade tem uma clínica, não é nem de recuperação, de pacientes em estágio terminal de HIV. E é uma cena horrível. Pessoas que sabem que estão apenas esperando a sua senha ser chamada e não vai demorar muito. Pessoas que foram definhando. Mas tudo começou lá atrás, sabe como? Um ventinho ameno. Sabe como na adolescência que fala, pega geral aí, rapaz, você é novo, trabalhador, desimpedido. Eu tenho um amigo que com menos de 20 anos morreu de HIV. Por conta do quê? Cara novo, bonito, trabalhador. Como assim não pode desfrutar dos prazeres da vida? Eu lembro que o velório dele foi dia 25 de dezembro. Imagina a tristeza. Todas as casas na rua onde morávamos fazendo festa. Natalzão. E na casa desse meu amigo, morava umas 4 ou 5 casas abaixo da minha casa, o velório. Tudo começou com um ventinho ameno. No começo é festa, é bonito, o vento é brando. Mas basta um passo fora do caminho. É um pequeno passo que você dá aqui, E é uma distância enorme do alvo que você vai ter lá na frente. Se alguém aqui já tirou, sabe como é, né? É uma gatilhada que você dá aqui. É um pouquinho que você foge do alvo. Milímetro, aqui. Mas nunca que você consegue acertar lá na frente. A minha, a sua vida também é da mesma forma. No versículo 14, vai dizer, entretanto, não muito depois. Versículo 13, começa com um ventinho ameno, brando. Para logo em seguida dizer, não muito depois. Assim é a história da humanidade. Assim é a minha, a sua vida. Se você não atenta para as placas que são levantadas diante de ti agora, o mais rápido possível, sem que você espere, você vai estar colhendo consequências terríveis. Depois do vento brando, sempre vem a tempestade. Depois do riso, sempre vem o choro. Depois do prazer do pecado, sempre virão as consequências. Não pense que o fato de você, olha, eu faço isso há tanto tempo e parece que não acontece nada. Às vezes é Deus dando oportunidade para que você se arrependa e mude. E ande em outro caminho. Mas não pense que a sua fatura não vai chegar. Vai. E o problema é que quando demora, aí vem com juros, aí arrebenta a gente mesmo. Então a melhor coisa é acertar o caminho enquanto dá. Olha as placas de aviso, antes que venham os tufões e as tempestades. Você sabe, os ímpios e o nosso coração, eles constantemente nos colocam placas. Eles querem nos mostrar a direção do que fazer. E na maioria das vezes eles erram.
Tanto ímpios como o nosso coração. Por quê? Como diz Jeremias, o nosso coração é corrupto e enganoso. Então, quando a pessoa diz para mim, pastor, senti no coração de fazer tal coisa, eu disse, é diferente da Bíblia? Não faz não, pelo amor de Deus. Você vai se lascar se você fizer. Pastor, mas meu coração queimou. Às vezes é princípio de infarto. Tem nada a ver com Deus. Olha, eu por diversas vezes. Eu tinha aquele negócio, que vontade de fazer isso. E o coração queimava, eu olhava a Escritura. Nossa, mas a Escritura diz que é para ir para lá, o meu coração falando para cá. E a gente quer, na verdade, só um álibi para fazer aquilo que o nosso coração deseja. Daí, o que a gente começa a fazer? Pergunta para os outros. Ô fulano, no meu lugar, se você tivesse a oportunidade de entrar no negócio, você não diz completamente como é as coisas, né? Você não fala as coisinhas meio ilegais no meio do caminho. O que você acha? Como você só fala o seu lado, basta uma pessoa que diga, nossa, é um bom negócio. É isso que eu queria. E se é o pastor que fala isso ainda, porque você não explicou direito, daí não tem como, você enfia a cabeça. E às vezes acaba metendo o pé na jaca. Atente-se. Não siga as placas ditadas pelos ímpios e pelo seu coração, porque são enganosos. É igual desenho animado, já viu? Desenho animado, às vezes, passa o papaléguas passa correndo, daqui a pouco ele vira a plaquinha, o lobo vai lá, o coiote vai para outro canto. O nosso coração e os ímpios, eles fazem isso. Constantemente, às vezes querendo e às vezes sem querer, mas acabam fazendo. Por isso que a melhor coisa que eu e você temos que fazer é olhar para o que a Escritura diz. O que a Bíblia diz a respeito disso. Ainda que a Bíblia ela não detalhe de forma específica, talvez o seu problema, como por exemplo, vamos colocar, Samuel, meu filho, fala, pai, quero casar, o que eu faço? Não vai estar na Bíblia lá, olha, sua futura esposa vai chamar fulana Beltrano da Silva, vai estar com 19 anos, não diz. Mas os princípios estão todos aqui. Siga os princípios. E se você ver alguém que é extremamente bela, só que não segue os princípios elementares da fé, fuja. Como diziam, né? É cilada, Bino. Corra. Não podemos ser enganados ou nos deixar enganar. No versículo 15, diz assim, o navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Além do perigo, eles ficaram totalmente impotentes. Acabou. Não há o que nós possamos fazer. Tem hora que, de fato, parece que a rédea da nossa vida sai de nossas mãos. É terrível. Quando você perde o controle, é uma sensação terrível. E qual foi a consequência desses homens aqui? Um prejuízo danado. Versículo 18 e 19 vai dizer assim, como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte começaram a jogar a carga ao mar, e no terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Prejuízos e mais prejuízos. Tudo porque não deram ouvidos a um homem de Deus que lá atrás disse, não siga. Não siga. E se nós somos teimosos, e mesmo assim continuamos a não dar ouvidos a esses avisos que Deus constantemente coloca diante de nós, perderemos amizades, relacionamentos, o seu casamento pode falir, a sua empresa pode falir, finanças podem acabar, crises podem vir de todos os lados. E o final da linha, de fato, foi esse aqui no versículo 20 que nós lemos. Chegamos a ponto de desesperarmos da própria vida. Ou seja, não há mais solução para nós, vamos morrer, acabou. Talvez tenha alguém aqui hoje que, diante das circunstâncias que ele passa, ele chegou a esse ponto aqui, dizendo que, para mim não dá mais. Não dá, acabou. Meu casamento não tem mais solução. Meu filho converteu, eu praticamente desisti. Meu marido se salvar, minha esposa, eu acho que não dá, não dá. Ser livre dos vícios, conseguir estruturar minha vida financeira, é algo que eu acho que não é mais para mim. E às vezes esse desânimo é simplesmente para que eu e você venhamos, em primeiro lugar, a reconhecer que nós não ouvimos os avisos que Deus deu constantemente para a gente lá atrás. Para isso, mas para que também você não perca a esperança de que em Deus, como nós vamos ler aqui, de fato até aquilo que aparentemente estava perdido diante dos homens é recuperável diante do Senhor. Amém, meus irmãos?
Segundo, segundo, nas tempestades, tenha coragem e seja alguém encorajador. Versículo 21 e 22, acompanha comigo, por favor, diz assim, Atos 27 e 21. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, Senhores, deviam ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e esta perda. Agora, vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio. Paulo, que chegou a desesperar da própria vida, vendo aquela desgraça daquela tempestade, perdendo tudo. Se fôssemos nós aqui no lugar de Paulo, talvez a maioria falaria o seguinte para aquelas pessoas: gente, atenção, por favor. Eu avisei, vocês me ouviram? Paulo não fez isso. Graças a Deus, Paulo não fez isso. Paulo, ele agiu diferente. E assim que se espera de filhos e filhas de Deus. A esperança daqueles homens acabaram. Mas Paulo, ele, além de se reanimar no Senhor, ele dá um jeito de fazer o quê? De encorajar aquelas pessoas a não desistirem. Em vez de ficar buscando culpados, Paulo diz, eu tenho a solução. Me ouçam agora, não me ouviram lá atrás, sim, mas me ouçam a partir de agora. Eu e você também, nós somos chamados para encorajar pessoas que estão sem esperança. Porque se nós, que somos cristãos, e vemos alguém com a vida toda arrebentada, não conseguimos transmitir palavras de esperança a essas pessoas, ora, de que serve o nosso cristianismo? Para que serve a nossa existência? Mostrar que Deus, que nele nada está perdido definitivamente. Esse é o papel meu e seu. Nós devemos não nos desanimar, porque sim, a hora que até nós desanimamos. Mas nós devemos não nos desanimar e principalmente devemos animar os outros, fortalecer, encorajar os outros. Porque na tempestade, eu e você devemos fazer com Paulo, abandonar o medo. Abandonar o medo. O pessoal, eles não sabiam se era noite, se era dia, que é uma sensação pior que essa. Você à deriva no mar, se coloque, se transporte para aquele navio. À deriva no mar, navio despedaçando, mais de 2 semanas sem comer, e você não consegue nem saber se é dia ou noite, algo desesperador. Desesperador. Paulo se levanta, não negando a circunstância, mas também não com medo, e cheio de fé. Paulo, ele não é positivista, dizendo, está tudo bem, o sol está raiando, e o mar está calmo. Não, ele diz, está uma desgraça, eu também não enxergo nada. Mas, cheio de coragem e fé, ele diz, não vai se perder ninguém. Deus me deu uma palavra, e é isso, Deus tinha dado essa palavra a ele lá atrás. Na tempestade, eu e você temos a visita do anjo do Senhor, como Paulo teve. Ele vai dizer que na noite o anjo do Senhor o visitou para mostrar que o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele é Deus conosco na hora que as coisas estão indo bem, mas também na hora da tempestade. O problema é que nós achamos que na hora da dificuldade Deus nos abandona. É mentira. Na verdade, é a hora que ele mais está conosco. Só que na tempestade, eu e você devemos, claro, lançar algumas âncoras que vão balizar a nossa existência. A primeira coisa que eu e você devemos fazer é lançar a nossa âncora da fé, como vai dizer Hebreus. Porque se você não tem fé, meu querido irmão e irmã, a tempestade te derruba. O seu navio afunda. Não tem chance para você. Lembra Hebreus 11:1 que vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Paulo teve que usar isso aqui em sua vida. Ele não via nada à sua frente, a não ser escuridão, escuridão, escuridão. Mas ainda assim ele diz, Deus me apareceu. O Senhor é conosco e não vai se perder ninguém. Na sua vida da mesma forma. Ainda que você não esteja enxergando um palmo na frente do seu nariz. Ainda que você não veja esperança para sua família, casamento, filhos, vida financeira, saúde. Faça como Paulo, se levante em fé. Devemos adorar ao Senhor mesmo diante da dificuldade. Foi isso que Jó fez. Jó, ele perde 10 filhos. Jó, ele fica doente. Jó, ele vê os seus amigos dizendo, Jó, sei não, é pecado, rapaz. A desgraça toma conta do homem mais rico do Oriente em sua época.
E ainda assim, Jó diz a Escritura que ele adorava ao Senhor, buscava a Deus. Porque adorar a Deus quando as coisas estão dando certo, gente, até ímpio consegue. E quando está dando tudo errado. E às vezes, como Abraão, lembra? Abraão vendo as pessoas tendo filho igual com ele, e ele sem. E mesmo assim, ele continua orando, buscando, orando, buscando. Adoração, oração é outra coisa que é fundamental. Versículo 29 diz assim, Atos 27, 29. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Eles estavam perdidos. Eles fizeram o quê? Vamos orar. Orar para ver se amanhece, para a gente ver o que, que dá para a gente fazer. Orar na dificuldade. Isso é algo essencial. Nos dias de escuridão, de tribulação. Só que por vezes, cristãos esquecem deste princípio básico que é a oração. Quando amanheceu, eles ainda tinham perdido tudo, é verdade. Mas sabe a única coisa que tinha sobrado a eles? Os pedaços de tábua e a vida. O mais importante, os bens foram embora, acabou tudo, sem nada. Mas ainda estavam vivos. E se eu e você estamos vivos, devemos lembrar que há esperança para mim e para você também, claro. Enquanto estivermos respirando, enquanto tivermos o ar entrando em nosso pulmão para que possamos viver, nada está perdido. Podemos buscar a Deus, podemos atravessar esses momentos de crise. Por isso que não adianta, enquanto passou meu casamento, acho que não dá mais. Está vivo? Então dá. Meu filho passou, agora que já foi, está vivo? Ainda há tempo, claro que há tempo. Mas eu e você devemos se levantar em fé. Só que no versículo 26, vai dizer, né? Paulo diz assim que era necessário que isso acontecesse. Muitas vezes na nossa vida são coisas necessárias para que eu e você venhamos aprender a sermos dependentes de Deus, baixarmos o topete, sermos menos orgulhosos e arrogantes. Era necessário. Então as tempestades que nos sobrevêm, elas vêm para nos moldar, para nos mostrar o quão dependente de Deus nós somos, porque nós não conseguimos fazer nada pela força dos nossos próprios braços, de jeito nenhum. As dificuldades e as tempestades vêm para que nós falemos ao Senhor, Deus, toma a dianteira aqui de nossa vida, de minha vida, porque enquanto eu tentei me guiar, a minha viagem foi de mal a pior. Quantas pessoas, né, até uma irmã contava pra gente que, olha, anos, anos e anos orando para engravidar. Chegou uma hora que ela desistiu, não dá mais, engravidou. Aí que bênção. Via de regra, Deus acontece assim, né? Quando a gente chega no nosso fim, a gente desiste. Ai, não dá mais. Vamos lá, e Deus vem e faz. É porque até agora você estava tentando conduzir a sua vida do seu jeito, esquecendo de passar o comando do navio para mim, que sou o Senhor. E terceiro e último para encerrar. Terceiro, nas tempestades, precisamos de ajuda. Capítulo 28 vai dizer assim, logo ali o versículo 1 até o versículo 3, acompanha comigo. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam na ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram todos por causa da chuva que caía e do frio. Verso 3. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu em sua mão. Que coisa, hein? Paulo parece estar sendo perseguido mesmo, né? Salvo do mar. Desgraça. Esses maltenses trataram todos os 276 prisioneiros, diz a Escritura, com uma singular humanidade. Você sabe, né? Presidiário não é bem tratado em lugar nenhum. Esses maltenses trataram bem, todos eles. A primeira coisa que aqueles homens fizeram, depois do naufrágio, foi acender uma fogueira para se aquecer. E se aquecer é fundamental para que eles, de fato, não tivessem hipotermia e morressem. Mas uma aplicação necessária em nossas vidas é, por exemplo, nos aproximarmos de pessoas que, de fato, têm algo a acrescentar em nossas vidas, para que possamos ser aquecidos. Porque, espiritualmente, às vezes nós começamos bem na caminhada cristã, mas tendemos a esfriar.
a desanimar. No comecinho da conversão é aquela maravilha, né? Ah, tá chovendo canivete. Dia de culto é sagrado. Depois de 2, 3, 5 anos, você olha uma nuvem, 4 horas da tarde, o culto é 7h30 da noite. Você lembra da passagem? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, é um sinal que vai chover. Infelizmente, não vai dar para ir à igreja hoje. Se esquece. Precisamos nos juntar às pessoas que buscam a Deus mais do que nós, que oram mais do que nós, que estudem mais do que nós, porque essas pessoas vão nos motivar a buscarmos mais a Deus. Olha só um paralelo bem besta, né? A Espanha ganhou a Copa do Mundo de 2010. 2010? 2010. A Espanha nunca teve um time bom na história da Espanha, nunca teve. Aí, então, os melhores jogadores do mundo começaram a ir para lá. Jogadores da Europa, jogadores da América, Messi, Neymar, o povo todo. Aí, por conta daqueles pernas de pau dos espanhóis começarem a jogar futebol com os melhores, eles começaram a ficar bom também, ganharam a Copa. Isso funciona em qualquer área da sua vida. Se você anda com pessoas que sabem mais que você vai ser estimulado a buscar mais. Em relação às coisas espirituais também. Quanto mais você anda com pessoas que buscam mais a Deus que você, que oram mais que você, que estudam mais que você vai ser estimulado, quase que obrigado a crescer em Deus também. Então é fundamental estar junto com irmãos, estar junto nos pequenos grupos. Aqui no versículo 3, Paulo, ele foi ajudado por aqueles homens, e assim que foi ajudado, ele começa já a ajudar, né? Ele não para, já começa a pegar os gravetos lá para ajudar. É porque nas dificuldades da vida não adianta a gente orar, a gente precisa agir. Daí você está lá, ganha pouco, um monte de filho, mora de aluguel, e você está só orando, joia. Agora acorda, 6 horas da manhã, vai se qualificar, vai sair para procurar um trabalho, vai se oferecer. Se ofereça para trabalhar de graça. Fala, trabalho aqui uma semana de graça para você, se você gostar, me contrata depois. Dá um jeito. Não adianta a gente ficar apenas reclamando. O Thomas estava falando comigo um dia que, olha, pastor, o movimento da oficina começou a ficar meio devagar lá. Eu já pensei, não, então eu fecho a oficina a tal hora, entrego o lanche à noite. Ou eu fico com a oficina aberta até às 10. É se virar. E às vezes você está num momento de tribulação, você faz o quê? Vai chorar, não adianta, gente. Paulo tinha motivo para ficar chorando. Nossa, vocês não sabem o que eu passei. Tá nada, já começou a trabalhar, já começou a dar um jeito. E é assim que eu e você devemos fazer. Nada melhor para esquentar a nossa vida do que sair catando graveto, igual o Paulo. É uma coisa boba, né? Mas, por exemplo, vejo pessoas às vezes falando de casamento, né? Com exceção dessa professora aí que 2 anos e meio, pelo amor de Deus, né? E a pessoa está com 10 anos de casado. Pastor, não é mais a mesma coisa. Óbvio que não é, criatura. Você sabia que a paixão ela dura em média 2 anos? Depois passa? Sabe o que é paixão, né? Na hora que você põe a mão. Tem um negócio. Ai, meu Deus. Comecinho é assim. Eu lembro que eu segurava na mão da Raquel, coração palpitava. Hoje, às vezes, eu seguro, mas. As vontades vão mudando. E é claro, ela também não tá. É assim que funciona. Tá dentro de uma malha, ele tá me ouvindo, né? Fazer o quê, né? Ficou ruim pra mim, né? Mas imagina, nada melhor para manter a chama de um casamento aceso, sabe do que o quê? Pegar graveto. Graveto que eu digo, né? Coisinhas pequenas ali. Elogie. Elogio é fundamental. Amor, você tá linda. Tá magra, às vezes. Tá. Mas não, mas pela fé você declara, tá, vai emagrecer, eu creio. Elogie. Reconheça as coisas boas que a pessoa faz. Às vezes o marido trabalha o dia inteiro de sol a sol. Não lembra de fazer um elogio. Mas às vezes esqueceu de trazer o pão. Nossa, mas a única coisa que tem que fazer, você esquece. Eu falei, criatura, lembra de todas as outras. Vai pegando esses gravetinhos aí, vai dando um jeito. Você que é homem, presenteie. Normalmente as mulheres elas mudam de humor com uma facilidade. Dá coisa de comer. Ah, tá brava. Vamos comprar um lanche. Pode ter certeza, a maioria muda quase que instantaneamente. É fundamental manter essas coisas, pequenas coisas. Eu e você devemos ser encorajados pelas promessas da palavra de Deus, que é o mais importante, diante de qualquer circunstância. Devemos lembrar que
Assim como Deus levantou esses homens para ajudar aqueles prisioneiros. E Paulo, por vezes, Deus levanta pessoas em nossas vidas. Levanta irmãos, levanta parentes, levanta pessoas do trabalho, familiares, sempre para nos encorajar. A ilha do seu naufrágio, como foi a ilha de Paulo, ela pode ser, na verdade, um lugar de oportunidade para que a nossa vida sofra uma transformação. Paulo chegou àquele lugar como um náufrago, alguém quase morto. Depois disso, ele vai tentar pegar gravetos lá, começa a juntar para ajudar as pessoas. Uma cobra gruda na mão dele. Sabe o que as pessoas aí ele fizeram? Olha, esse aí só pode ser alguém ruim mesmo, porque fugindo do mar, olha, a morte vindo buscá-lo novamente. E as pessoas ficaram apenas de longe ali esperando. Não, conta aí, 10, 9, já que morre. Aí o tempo foi passando, eles viram que Paulo não morreu. Esse é o problema do povo, né? Já começaram a tratar Paulo quase como um deus. Mas capítulo 28 vai dizer que o homem, o chefe daquela tribo, daquela ilha, estava com o pai doente. Paulo vai, ora, e aquele homem é curado. Então eles começam a honrar o apóstolo Paulo. Eu e você jamais devemos esquecer, Deus de fato está no controle do barco, da minha e da sua vida. Se você, meu querido irmão ou irmã, talvez esteja passando por um momento de dificuldade por conta de não atentar às placas que foram erguidas lá atrás, aos avisos, aos alertas que foram dados lá atrás. Por vezes, às vezes, pessoas de Deus te aconselharam, falaram, olha, não vai por esse caminho. E você, mesmo assim, foi, e hoje, aí você está colhendo consequências difíceis por conta disso. Ainda assim, há tempo de se arrepender, de mudar e fazer o que é certo. O irmão uma vez chegou para mim, agora vou encerrar mesmo, ele todo endividado, todo endividado. Eu lembro que eu estava na casa dele, ele mostrando as contas para mim, pastor, eu ganho X, tenho tanto de conta, isso, aquilo. E foi no momento que acho que caiu o vale, o pagamento dele, alguma coisa assim. Eu lembro que, pastor, caiu o pagamento. Anota. Caiu o pagamento, especial, blup, acabou, já ficou negativo de novo. Que tristeza de ver o saldo, irmão. Nossa, Deus. Jesus amado. Eu falei, irmãos, irmão, vamos fazer assim, ó. É um caminho longo, é a médio e longo prazo. Eu acredito no poder da oração. Mágica, você vai pedir lá pro David Copperfield ou qualquer outro aí. A gente vai orar e a gente vai, vamos fazer assim. Olha, para que esse carro, beberrão? Troca com mais econômico. Para que isso? E fomos fazendo várias coisas ali. E depois de uns 6 meses que começou a desafogar. Não, não há mágica. Mas ele estava colhendo as consequências dos avisos que ele não percebeu lá atrás. Mas ainda assim houve tempo. Para mim e para você, ainda assim há tempo. A tempestade, toda tempestade tem um propósito, como eu disse. Primeiro, para que você entregue o controle do seu barco a Deus. Seu casamento, a criação dos seus filhos, da sua vida financeira, tudo. E para que também você seja encorajado e possa encorajar a outras pessoas, assim como Deus fez, faz e vai fazer na sua vida. Quando você vê alguém sem esperança, diga: não desanime. O Deus que eu creio, contando que você esteja vivo, Ele tem o poder de fazer qualquer coisa. E é claro, né? Até estiver morto. Ressuscitou, quem disse que Ele não pode fazer? Mas é necessário que você sempre atentemos aos caminhos que o Senhor nos mostra. Amém, meus irmãos?